da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. É tão verdadeiro esta questão do momento introspectivo ser sublime. Eu já reparti isso algumas vezes, mas lembro-me que quando surgiu a ideia da sociedade, isso surgiu num momento introspectivo. E aparentemente parecia ser algo assim extremamente grandioso. E a minha preocupação humana desse indivíduo que, como vocês, se preocupa com o amanhã, mas como fazer, como realizar, como que eu vou efetivamente poder fazer isso. E eu coloco que a introspecção é tremendamente amiga, porque era nos momentos introspectivos que me surgiam as respostas, naquele momento presente, que eu estava presente, prestando atenção nos meus pensamentos, aflorando a minha mente, que surgiam as diretrizes da sociedade do pensamento livre. Num primeiro momento, eu já dividi isto com vocês, mas ela foi fruto de anos constantes de meditação, onde eu vivi sublimes experiências dentro da meditação, de conseguir efetivamente o objetivo maior da meditação, que é transcender, que é efetivamente esvaziar a mente, que é se perceber por vezes fora do corpo, e todas essas experiências magníficas relacionadas à espiritualidade eu vivi ao longo de muitos anos de prática meditativa, de orações. E foi numa madrugada que eu não estava me sentindo muito bem naquele dia, e a pressão aflorou, subiu, eu medi a minha pressão, tomei um remédio para diminuir a pressão que estava bastante alta, e voltei para minha cama, e isso eram umas 4 horas da manhã, mas o sono não vinha. E eu me sentei na cama e medi novamente a pressão, e a pressão continuava alta, o remédio não havia sido eficiente, né? E aí então eu decidi, isso eram 4 horas da manhã, bom, já que eu não durmo, eu vou aproveitar esse momento e vou meditar. E a partir do momento que eu me sentei confortavelmente para fazer a minha meditação, o meu momento de meditação, eu comecei a rir. Isso foi interessante, eu estou dividindo algo com vocês que é muito meu e que de fato ocorreu comigo. E aí o pensamento aflorou: por que você está rindo? Como se eu me indagasse. Afinal de contas, você quase morreu essa noite. Com a pressão nessa altura, qualquer coisa poderia ter te acontecido. E a partir desse instante, eu percebi que eu não estava meditando, porque a meditação não é isso. Não é uma preocupação com aquilo que está acontecendo naquele momento. Ela busca, como eu disse, transcender, e eu já havia vivido essa experiência. E aí, me percebendo e me questionando através dos meus pensamentos, ali em silêncio, de olhos fechados, eu me questionei: mas isso não é meditação? E a resposta veio, como eu acredito que vem, do inconsciente do ser, porque o saber reside lá em cada um de nós. E a resposta veio clara e evidente: não é meditação, isto é introspecção. Eu tenho o 5º ano primário, eu não tenho formação acadêmica. Eu já havia ouvido algumas vezes o significado disso, que é introspecção, alguém introspectivo. Eu achava até que era alguém esquizofrênico, depressivo, enfim. Mas eu não tinha uma noção precisa do que era introspecção. Mas aquilo veio de tal forma forte no pensamento e tão evidente: isso é introspecção, e você vem fazendo isso há muito tempo. Você vem se questionando, e isso não é meditação. Você vem se perguntando, e isso não é meditação. E este momento perdurou até as 7h30 da manhã, porque às 8h30 da manhã eu tinha afazeres no meu trabalho,
que tinha que me dirigir a esses afazeres. Mas aquilo me acompanhou no meu trabalho. Às 9 horas eu entrei em contato com minha filha e disse: olha, eu não tenho acesso a um computador, entra no computador e veja o significado de introspecção. Ela me perguntou: por que, pai? Disse: olhe para mim, por favor. E ela olhou e disse: pai, introspecção, análise que o sujeito faz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Eu disse: bingo! Eu venho fazendo isso há tanto tempo e sequer sabia que isto era introspecção. Porque eu vinha de uma análise constante relacionada à vida, às questões da vida, essa questão de projeção de futuro, de tantos planos que a gente faz, e quando a gente olha para trás, percebe que muitos deles não se realizaram, de tantas profissões que tive ao longo da vida, mas que não me identifiquei com elas, de tantos sofrimentos que talvez pudessem ser evitados se houvesse um conhecimento maior, não de livros, mas da pessoa que era eu, de um tempinho maior para pensar sobre mim mesmo, para me autoconhecer, porque é este o objetivo da introspecção. É mapear esse ser que reside em cada um de nós, que vem ao mundo com aptidões. É descobrir essas aptidões, é desvendar esse ser que reside em cada um de nós. E eu me maravilhei daí por diante nesse processo, e intensifiquei esse processo. E aí já no segundo dia me veio: eu preciso dividir isso com as pessoas. Mas de que forma eu divido isso com as pessoas? E esta amiga, esse pensamento amigo introspectivo, novamente naquele momento introspectivo, exatamente naquele momento, faz uma associação. Mas como uma associação? Eu tenho tantos afazeres, eu tenho trabalho, eu tenho coisas na minha vida, eu sou um ser humano extremamente ocupado, eu tenho objetivos. Faz uma associação. Mas que associação? Vejam, eu estou dividindo isso com vocês porque eu quero dar uma amostragem clara de que a introspecção não o deixa à deriva. Ela te dá um caminho, ela te dá uma luz, ela te coloca uma diretriz e ela te diz como realizar, como viabilizar, seja o projeto que for. E aí faz uma associação. E o nome veio: Sociedade do Pensamento Livre. E era tão verdadeiro, e olha, eu não estava conversando com absolutamente ninguém. Era eu perdido com os meus pensamentos pela primeira vez, deixando com que os pensamentos aflorassem e parando para pensar naquilo que eu estava pensando. Na medida que os pensamentos se manifestavam, eu analisava a viabilidade desses pensamentos. E aí surgiram, na mesma madrugada, já do segundo dia, os princípios da sociedade. E obviamente eu me senti motivado. E o restante da história vocês já conhecem, né? Porque aí eu comecei a dividir com as pessoas aquela experiência. E é impressionante que as evidências são tão fortes que as primeiras pessoas que eu dividi, eles devem estar me ouvindo na noite de hoje, Andrés Valdrigues Lins, o poeta Calado, dentre outros. Quando eu procurei essas pessoas para contar desta novidade, desse novo despertar, deste novo caminho do pensar, desta ferramenta tão presente em cada ser e que podia ser utilizada de forma muito efetiva, essas pessoas também estavam passando por um momento de questionamento. E isso evidenciou a fortaleza desse pensamento inconsciente, de que quanto esse pensamento inconsciente vai muitas vezes até para o coletivo, além de nós mesmos. Porque eles também estavam em busca de um novo encontro, de uma nova maneira, de acrescer algo às suas práticas espirituais, religiosas, mas algo novo, algo que fizesse diferença, algo que acrescentasse alguma coisa. Então a identificação foi imediata.
E a partir daí nós começamos os primeiros encontros informais, e aí o pessoal com sede da prática introspectiva, e a gente ia dividindo essas experiências que foram construindo, edificando a Sociedade do Pensamento Livre, os seus livros e assim por diante. Isto em relação à sociedade. Agora, obviamente que as pessoas que praticavam a introspecção tinham caminhos diferentes, diretrizes diferentes. E cada um, na medida que se colocou na disposição da prática disciplinada, introspectiva, começou a estabelecer as suas diretrizes. Né? Andrés, por exemplo, instituiu uma nova empresa maravilhosa, né? Que a introspecção está levando assim de vento em popa. Que Deus o abençoe sempre, que assim continue. Poeta Calado nunca produziu tanta poesias quanto agora. Né? Então a introspecção foi alinhavando a vida dessas pessoas e de tantas outras. Porque, volto a frisar, não é só a capacidade desta possibilidade de se fazer presente no momento presente, ou seja, no agora. Não é só o despertar de um caminho, de uma diretriz, de novas possibilidades, de um preenchimento de vida, na qual você sinta que, de fato, é bom viver e a vida faz sentido. Mas é também dar soluções para que isso se torne efetivamente uma realidade e não apenas um sonho. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida.